Olá, professor. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu sou o Giano. Vamos falar um pouquinho agora sobre centros de usinagem. Aqui temos um slide falando sobre o nosso centro de usinagem. É o que há de mais moderno na indústria de usinagem, tá certo? No centro de usinagem é possível fazer vários tipos de operações de usinagem, como faceamento, fresamento, torneamento, tá certo? Algumas coisas precisam ser cuidadas, como algumas coisas precisam estar em equilíbrio, como a potência disponível na árvore eixo, a capacidade máxima de carga na mesa e as dimensões limitantes dos cursos de diversos eixos programáveis para que as coisas estejam em equilíbrio. Não podendo deixar de destacar com certeza que é uma máquina de comando numérico computacional. Sua linguagem programacional ela pode ser feita através do código G ou da linguagem ISO. Vale ressaltar que o fato dela ser feita por linguagem programacional, né, confere a ela a capacidade de ser uma máquina de alta precisão. O fato dela ser uma máquina de comando numérico computacional faz dela ser uma máquina autônoma. Você pode inserir os dados, né, e ela não precisa da ajuda do homem para nada. Ela faz todas as comandos, todas as operações de usinagem por ela mesma, o que confere uma alta precisão, tá certo? E é interessante que ela pode ter velocidades de corte constante, o que é muito interessante para operações de usinagem super sofisticadas, dentre outros fatores que conferem a ela uma alta sofisticação de usinagem. Falando um pouquinho sobre centro de torneamento CNC, é como se fosse um centro de usinagem, só que mais focado em torneamento. Ele faz todas as espécies de torneamento: facear, sangrar, rosquear, fazer contornos, dentre outros. É possível fazer operações até que não são de torneamento, como retífica e fresamento. Aqui eu falo, pessoal, que ele vem sendo ele é usado muito fortemente na indústria automotiva, na indústria aeroespacial, na indústria pneumática, e vem sendo muito utilizado na indústria médico-hospitalar. O centro de torneamento CNC ele tem diversos subsistemas, é super complexo. No trabalho teórico ele está muito mais aprofundado, mas aqui tem alguns desses subsistemas, eu vou dar uma lidinha. Subsistema de fixação, suporte, pinças, placas de fixação, lunetas, arrastador frontal, servomotor, motor principal, carros, eixo Y. Mas nesse trabalho a gente precisa focar um pouquinho mais na usinabilidade de roscas, e é isso que eu vou falar um pouquinho mais por agora. Mas isso aí está um pouquinho mais aprofundado na parte teórica também. Pessoal, aqui a gente fala das várias formas de torneamento na formação de roscas. São elas: torneamento com ferramentas simples ou múltiplas, cabeçotes automáticos com pentes tangenciais, radiais ou circulares, turbilhonamento, fresagens com fresas simples ou múltiplas, retificação com rebolos de perfil simples ou múltiplo. Pessoal, gostaria de mostrar para você essa usinagem aqui por rosqueamento, tá certo? É uma ferramenta aparentemente simples, tá certo? Mas é um processo, pessoal, muito complexo, tá certo? As roscas, elas precisam de medidas muito precisas. As medidas das roscas precisam ser muitas medidas, porque um erro ali de diâmetro, um erro do passe, vai provocar um erro de transmissão de roscas. Então isso já atrapalha completamente a transmissão de algumas coisas
que a rosca vai estar conectada, entendeu? Então, o processo de inspeção tem que ser muito complexo. Então, na hora da usinagem, a precisão precisa ser muito alta. Então, assim, é um processo muito, muito complexo. É tanto que o VC aqui é alto, tá certo? Ele usa até o aço rápido, mas o metal duro é mais aconselhável por ser um metal mais duro. Infelizmente, a indústria ela não usa roscas padronizadas, então tem que ser muito específica de indústria para indústria, o que torna mais caro o processo ainda de produção de roscas. Então é muito complexo esse processo. Temos aqui um exemplo aqui de torneamento com cabeçotes, tá certo? Os cabeçotes eles podem ser estacionários ou giratórios, e os pentes eles podem ser já radiais, tangenciais ou circulares. A vantagem é que os pentes eles são ajustáveis, o que confere aí uma certa tolerância dimensional. Então esses aqui são alguns exemplos aí de peças e ferramentas para fabricação de roscas, mas algumas conferem no trabalho teórico.